que o Dilma e sua turma resolveram entrar, talvez, na maior polêmica do mês de abril. O desgoverno foi para cima do agronegócio brasileiro, o setor mais importante da nossa economia, numa ação que chocou até algumas pessoas, né, os picanheiros isentões, que ainda apoiavam o desgoverno. E, obviamente, a gente vai ter que comentar muito sobre isso, segundo o tema do vídeo de hoje, mas não vamos começar por temas mais calmos. Já quero começar trazendo algumas atualizações da CPMI aí do dia 8. Quero também falar sobre o PL 2630, mostrar algumas coisinhas, inclusive a hipocrisia do governo e de um ministro em específico que acho que tem tudo a ver com as coisas que estão acontecendo. E aí lá, terceiro tema, quero falar um pouquinho aí da economia, né? Eu acho que o Dilma ele tem muitas razões para estar preocupado, para estar com medo aí do que pode estar por vir, por mais que a Miriam Leitão siga se humilhando nas redes sociais para tentar defender o indefensável, os dados estão aí e a população está começando a ficar bem chateada. E eu espero também dar tempo de falar sobre questões internacionais, porque tem umas notícias dos últimos dias e ontem, gente. Não sei se vai dar tempo, mas eu quero adiantar, porque quem tiver interesse em saber. Saiu uma notícia no Globo falando de uma viagem de emergência dos argentinos que querem vir aqui no Brasil pedir uma espécie de ajuda, né? E você deve lembrar que a Argentina vai ter eleições bem em breve. Mas enfim, tem muita coisa pra gente comentar. E antes de falar da CPI do dia 8 e do PL 2630, quero só trazer uma notícia aqui muito rápida da Folha de São Paulo. Ex-chefões do tráfico do Rio chamam a atenção em festa de série da Globo. Da Globo, sim, a Rede Globo. Procurada pelo F5, que é uma coluna da Folha de São Paulo, a Globo não comentou. No entanto, a presença do ex-detentos foi confirmada por José Júnior, presidente da AfroReg Audiovisual e showrunner do seriado. A imagem deles no evento acabou gerando repercussão em perfis de redes sociais e questionamentos por parte de alguns internautas. Parece que o Brasil não vai encontrar paz enquanto a Rede Globo continuar, né, com a sua postura. Eu acho que não tem nenhum grupo hoje no Brasil que cause tanto prejuízos para a sociedade brasileira quanto a Rede Globo e todas as pautas e agenda que a mesma vem trabalhando, vem defendendo, assim. Meu Deus do céu, não tem nem mais o que falar. Mas vamos começar. Parece que temos aí também mais um cara disputando o cargo do novo Carlos Gabas da CPMI dos atos do dia 8. O repórter da Reuters, que vocês viram lá toda aquela repercussão, foi lá, bateu a foto e ele merece ser questionado sobre diversas coisas, porque o simples fato dele estar naquele local, e tem que ver o antes, se ele teve algum tipo de conversa, quando você olha as imagens, parece que ele estando lá acabou por incentivar pessoas a depredarem e, né, tomarem, sem realizarem certas ações bem complicadas, porque você vê, né, depois o cara dá uma pesada na porta, depois dá uma olhada, aí vê como é que tá a foto, depois o jornalista meio que vai saindo, o cara vem atrás dele, pede pra ver a foto, aí vê, dá um tapinho no ombro, parece que ele se sentiu, né, incentivado a tocar o terror. Então tem que questionar bastante, né, esse jornalista, o que ele tava fazendo lá, se ele conhece algum dos vândalos, etc e tudo mais. E eu tô falando isso pra vocês e porque ele pode se tornar o novo Carlos Gabas, porque tá acontecendo na CPI do dia 8 no Distrito Federal. E aí a Paula Belmont, que é uma deputada distrital, ela faz parte aí da comissão e ela comenta sobre o requerimento que foi colocado aí na mesa para convidar o jornalista da Reuters, só que esse foi o primeiro requerimento a ser negado pela CPMI. E quem trabalhou para barrar esse requerimento? O PT e o PSOL. Opa, então vamos ouvir o que ela tem a falar. Sabe quem é esse senhor? Um invasor. É um invasor. É uma vergonha. Esse senhor é o senhor que invadiu. Que essa CPI hoje negou o primeiro requerimento. Esse senhor que muitos aqui falaram que quando pisou dentro de um órgão está cometendo crime. E agora vem tirar a onda que nós estamos falando de sigilo da fonte? Imparcialidade? Que imparcialidade é essa? A senhora como policial, se aquilo ali fosse uma loja
e que nós tivéssemos a filmagem, eu quero saber, todos ali ficariam presos? Ou a pessoa que está portando uma máquina fotográfica estaria simplesmente liberada porque ela é portador de uma máquina fotográfica? Eu chamaria todos para serem ouvidos e faria uma apuração. É isso que essa CPI precisa fazer. É ser imparcial. Nós não podemos ter pessoas de estimação. Ela segue falando, né? E a Paula Belmont, ela colocou as imagens do fotógrafo e tudo mais. E o que é que vocês acham, gente? Diziam que todo mundo que entrou nos prédios deveriam ser presas. Ele não vai porque ele tem uma câmera fotográfica? Logo ele. E você vê, né? Saíram várias notícias falando que fotógrafos foram atacados. Ele não. Ele ganhou tapinha nas costas, né? Olha, não vou falar nada, ficar até quieto. Ainda mais você vê, né? O PT e o PSOL trabalharam contra, né, o requerimento aí do cidadão. O PT não quer que o jornalista da Reuters vá depor. Nem o PT, nem o PSOL. O PT do Lula não quer que o cara vá depor numa CPI. Lula, fale com seu partido, né? Você tem alguma coisa a esconder? Você está com medo, Lula? Coisa tá começando a ficar engraçada, mas vamos continuar. Duas notícias que animam minimamente. Senador que quis entregar o feto a ministro será membro da CPMI do dia 8. Em uma das vagas aí do bloco que o Podemos está... Na verdade, o Novo, né? Que o Girão agora está novo. O Novo está incluso. Girão vai ser um dos nomes indicados aí pelo Senado. É o nome que ninguém duvida que está mais à direita e tem interesse a analisar a situação como um todo, principalmente saber se houve por parte do governo algum tipo de negligência. E além disso, na Câmara, o Podemos indicou para a CPMI um deputado que assinou um pedido de prisão contra o Gonçalves Dias. Então acho que o Maurício Marcon, que é do Podemos e ainda é vice-líder da oposição, o que garante a ele mais tempo de fala durante uma CPMI, né? Ele vai estar também lá entre os nomes que estão colocados na mesa. Lembrando aí que o Podemos faz parte do bloco junto do... Ixi, agora fiquei na dúvida. Está com bloco com republicanos, o MDB e o PSD. Vamos ver aí se o governo realmente vai conseguir ter a tão sonhada maioria. Coisa começando a desenrolar. Avançando, disse para vocês também que eu quero falar nesse tema sobre o PL 2630. Vejam só como são as coisas. Sempre dá para ficar pior. Até quando a esquerda finge que quer ajudar, que quer buscar consenso, eles, no final do dia, só pensam neles mesmos e querem trair a tudo e a todos. Muita gente estava criticando aquele órgão que seria criado, que a turma estava falando que seria a polícia do pensamento na internet, né? A autarquia lá e tudo mais. Aí o Metrópolis comenta que o PL das fake news abre brecha para o governo decidir por decreto quem é que vai regular as redes sociais. Mas como assim? Aí o Gustavo Zucchi, que escreveu na coluna do Rio Gadelha, disse que o relatório do Orlando Silva sobre o 2630 preocupou técnicos da Câmara. Técnicos. E os técnicos, as pessoas que entendem como a coisa funciona, sabe, a criação de leis, a tramitação das coisas, etc, tudo mais. Os técnicos ficaram preocupados. O principal problema, dizem, seria a retirada do artigo que previa a criação de uma entidade autônoma para regular e fiscalizar as plataformas digitais, sem detalhar quem vai fazer isso. Ele tirou o artigo, mas não detalhou. Tá, mas vai fazer isso como? Na visão de técnicos da casa, quando o relator não prevê expressamente na lei quem cuidará da fiscalização das Big Techs, abre-se uma brecha para o próprio governo decidir por decreto quem será o agente regulador. Na versão preliminar de seu relatório, Orlando Silva criava uma entidade autônoma para fiscalizar a atividade de empresas que gerenciam redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. O trecho era considerado um dos pontos problemáticos do texto. Estava todo mundo muito preocupado. Aí, por esse motivo, ele retirou. Né? Deve ter conversado com o Marcos Pereira. Marcos Pereira falou, não, vamos tirar isso daqui. Deve ser sugestão do Marcos Pereira. Vamos tirar, porque vai dar ainda mais poderes para o Lula. Vamos tentar tapear, passar para trás os evangélicos. Marcos Pereira tá demais, né?
Aí você vê, aí ele tirou isso daí após conversa com lideranças partidárias e com o Lira. Técnicos do Legislativo dizem que a modificação acabou criando outro problema, deixando em aberto quem será o responsável pela fiscalização. Olha só, Orlando Silva estaria dando um cheque em branco ao Lula. Vai lá, Lula, um cheque em branco, faz o que você quiser. Estou lhe dando um cheque em branco. É sobre isso aqui que o Marcos Pereira, do Republicanos, está trabalhando. Para dar um cheque branco ao Lula. Inacreditável. Após a apresentação do texto, o próprio relator levantou a possibilidade da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ser indicada para cuidar da fiscalização. A ideia, porém, não teve consenso. Sem a definição prevista no projeto, Orlando Silva argumenta que vai caber à justiça, né? Justiça, a função de arbitrar sobre a regulamentação do projeto das fake news. Técnicos legislativos avaliam, porém, que a ausência de uma definição deixa espaço em aberto para o governo resolver sobre a regulamentação que poderia ser feita pelo próprio executivo. Então, assim, o governo vai criar uma entidade por decreto, fala, não, vai ter 10 membros. Depois, não, 10 não é suficiente, bota 20. Pô, botou 20 e esses 20 estão começando a ficar contra a gente. A gente esperava que eles cortassem mais para a esquerda, fossem mais parciais. Eles não estão comendo picanha o suficiente. Vamos dobrar, vamos botar 40. A gente indica mais 20 nossos. E aí vai, porque ficou aberto, foi um decreto e etc tudo mais. Independente disso, essa situação tá chata, né? Tá chata e a imprensa tenta descredibilizar qualquer pessoa que questione alguns pontos do projeto de lei, na verdade a lei como um todo, inclusive pessoas que mostram que já existem inúmeros mecanismos para você poder combater desinformação, calúnia, né, e várias outras coisas. Aí vejam só, Samuel Pancher, jornalista do Metrópolis, o mesmo Metrópolis que estava apontando esse problema. O plano das fake news não fala apenas sobre ataques a escolas. É um texto enorme que abrange muitos temas. Nas redes sociais, de forma coordenada, perfis repetem que quem é contra algo no texto é favorável à violência contra as crianças. Isso é bizarro. Meu Deus, de forma coordenada, Sampancha, você está falando que a esquerda age de forma coordenada. Eu não acredito. Não fale isso, Sampancha. Abaixo alguns pontos principais do PL. Isso não é discordância ou concordância com eles, mas é para mostrar como é falsa a narrativa de que se trata apenas de um texto sobre ataque nas escolas. Aí fala, ó, as empresas serão responsáveis de forma solidária pelos danos causados por conteúdos de terceiros, obrigatoriedade da identificação de anunciantes que fazem impulsionamento, remuneração do conteúdo dos jornalistas. Parlamentares passam a ter mais direitos que o cidadão comum nas redes, pois terão imunidade. Criminalização da divulgação de conteúdos falsos por meio de contas automatizadas. Há pontos positivos, outros discutíveis, mas não se trata de um PL apenas sobre os ataques, né, contra as crianças. Eu acho que eu respondi a primeira postagem. Eu respondi uma coisa com o Sampancha ontem, falando o seguinte. Em 2021, durante o vídeo, eu critiquei o posicionamento dele enquanto jornalista. Ele pegou umas lives de Bolsonaro, que Bolsonaro fez, publicou no Facebook dele, falava assim, gigantesca, que fez com alguns médicos, alguns cientistas, algumas pessoas da sociedade civil, onde eram questionadas diversas coisas, ações que envolviam as questões sanitárias no Brasil naquele momento. Aí o Sampancha pegou aqueles vídeos, ele recortou em pedacinhos pequenos, né, 30 segundos, 20 segundos, algumas falas. Ele botou uma música, né, bem fúnebre, temerosa, que chega a dar um medo, né, música de terror. Aí ele colocou um emoji do alerta e colocou exclusivo, botou lá bomba na época, o Shadow Gabinete, o gabinete das sombras de Bolsonaro. E aí na época eu falei, cidadão, você tá criando problema onde não tem. Tudo com base na narrativa. Vai ganhar as palmas, vai ser abraçado pela Vera Magalhães. Mas esse tipo de situação, eu falei para ele na época, você acaba por causar impacto na economia, você fica desestabilizando o país e no final do dia, quem sofre mais é o pobre. O pobre fica sem comer. Você está criando problema onde não existe. E o que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos meses? Só notícias mostrando que
A situação no Brasil está cada vez pior, a inflação dos alimentos nas alturas, desemprego subindo, PIB sendo revisado para baixo. Então, até comentei ontem para ele, eu falei, ó, em 2021 falei contigo, você não entendeu. Ele até postou recorte falando, ó, um dos youtubers, sei que lá, que é direita, gosta e tudo mais, e ppp e tititi, querendo me tratar como doido. Mas tá aí agora, né? Faz o L, Sam. Faz o L, irmão. Vida que segue. Coisa tão absurda, tão absurda. A Google, ela tem lá sua página oficial, né? Ela não publica coisa sempre, mas o Google, enquanto empresa, fez questão de se pronunciar sobre este projeto, onde eles fazem uma longa análise, colocam vários problemas que esse projeto de lei pode acarretar. E assim, eles podem falar que até a internet que meio que a gente conhece hoje, ela deixe de existir. Tem plataforma falando que, a depender do que pode acontecer nos próximos meses, não é mais rentável você disponibilizar o acesso das pessoas para redes sociais de graça. Sabe assim, quer usar o Instagram? Beleza, então paga aí por mês uma mensalidade para você poder usar, porque vai ser tanto gasto. Imagina você falar que uma plataforma é responsável pelo que, sei lá, 3 bilhões de pessoas posta. Gente, isso assim é tecnologicamente impossível de dar conta. Não tem como. Sabe, não tem como você controlar tudo que as pessoas falam. Você pode punir quando alguém sai da linha. Você controlar de forma prévia para que ninguém cometa nenhum tipo de deslize, equívoco e tudo mais. Assim, eu fico me perguntando se as pessoas que... Como eu posso falar, né? Se as pessoas que têm essas ideias, criam essas leis, se elas conseguem entender como é que funciona a internet, ou se elas fazem isso realmente de malvadeza. Vamos continuar. Falei para vocês que eu queria apontar algumas coisinhas que envolvem a hipocrisia do PT, né? O PT é um partido muito hipócrita. O governo Lula, como um todo, vem tomando algumas decisões que geram mais e mais questionamentos. Ontem, o Olhar Digital, que é uma página dedicada à tecnologia, postou essa notícia falando o seguinte: o Telegram é removido das lojas de aplicativos no Brasil. Não está mais na Play Store, e aqui é da Google, não está mais na Apple Store, que é da Apple. E aí, gente, o perfil oficial do PT segue postando coisas no Telegram. Mesmo o Telegram já estando banido no Brasil, o PT segue utilizando. Isso não é meio errado? Esse rapaz aqui, você vai olhar o perfil dele, ele não é de direita, bolsonarista, é uma turma nacionalista. Fala assim, ó, nunca pergunte a uma mulher sua idade, a um homem seu salário, ao PT, como que o seu canal oficial do Telegram continua funcionando após a plataforma ter sido bloqueada no Brasil. E aí eu aproveitei, coloquei aqui esse print, o canal oficial do ministro da Justiça e Segurança Pública, e no dia 27, ao 12h13, ele fez essa postagem. E aí eu fico me perguntando, né? Será que ao 12h13 do dia 27 o Telegram ainda estava disponível ou já tinha sido banido? É um questionamento, né? Mas quem sou eu? Quem sabe de justiça é o Flávio Dino. E falando em PL 2630, ninguém dos fact-checkers vai olhar as postagens do Choquei. Mas você vê, você acha que a PL 2630, uma vez passando, vai punir esse tipo de postagem? Se esse postagem fosse feito pela direita, obviamente. Mas como o Choquei é uma página de apoio ao Lula, eles jamais serão alvo de qualquer coisa. Gente, é um absurdo. Você vê, ó. Preço do óleo de soja, que até no passado ultrapassava R$10, agora está por R$ 5,47 nos supermercados populares. Eles colocam ali um preço. Óleo de soja, R$ 9,15. E apaga a marca. Aí o contexto, né? Na postagem original do supermercado Guanabara, no Instagram, há a informação de que o produto estava em oferta e que valia apenas para o dia 25. Esse preço de R$ 5,47 era apenas para o dia 25. E algumas pessoas também comentavam sobre a marca que a página selecionou. E quando você compara essa marca com outras marcas, ele estava falando que era mais caro, por talvez R$10, é meio complicado. Mas é essa a turma
que quer que o PL 2630 seja aprovado. O Choquei, semana passada, apareceu no Fantástico, propagando fake news. O Choquei, ao longo da semana, foi desmentido algumas vezes. Ainda assim, o Choquei não teme. Ele segue firme e forte, sem medo de nada que a PL 2630 possa causar ao Brasil. Mas vamos lá. O assunto que mexeu com a sexta-feira. O dia estava calmo, tranquilo, sereno, até que o ministro do Lula ligou para seus companheiros, né, seus coleguinhas, a sua assessoria basicamente particular, né, que a Rede Globo vem se tornar uma espécie, né, de assessoria particular do Lula. Ou basicamente, qualquer momento que o governo esteja sofrendo, parece que existe uma coincidência muito grande no Brasil que sempre vai ter algum ministro do Lula, algum membro do governo na Globo passando o pano e tentando meter Bolsonaro no meio da confusão. O Carlos Fávaro foi lá na Globo News, no Estúdio Z, né? O melhor dos melhores. Tá todo mundo lá para falar o seguinte. O Chiquinho Maturro, que é o presidente da AgriShow, quer falar com você, ministro. Aí, claro, pode colocar ele na linha. Passou o telefone, o Chiquinho falou assim, ministro, eu queria lhe dizer, o Paulo Junqueira, se eu não me engano, que é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, junto com o governador Tarcísio de Freitas, estão trazendo o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, para mim é ex-presidente, eles chamam de presidente, o presidente Bolsonaro, para a abertura da AgriShow. E para que não haja nenhum tipo de constrangimento, eu vou fazer um grande evento no dia 2 de mercado de capitais, queria que o senhor viesse nesse mercado de capitais no dia 2. Compreendi, eu estou sendo desconvidado, né? E o fato foi esse, eu estava sendo desconvidado, compreendi, portanto, com todo respeito ao pedido que ele me fez, então não irei na AgriShow. Será que ele realmente foi desconvidado, gente? Ou será que o ministro está com medo? Ou será que ele recebeu ordens, quem sabe da própria Globo, quem sabe do MST, o proibindo de ir na AgriShow, que é nada mais nada menos do que a maior feira do agronegócio brasileiro. Se não for da América Latina. Mas tudo bem, ele não vai. E foi lá na Globo para Andréa Sadi ficar escandalizada com o que está acontecendo. Meu Deus! Aí veja, passado um tempinho, você vê, ó, aqui era 3 da tarde, 2 horas depois, veio o Márcio França. Picanheiro, né, ministro do Lula. E a AgriShow não quer o governo federal no evento. Não sei se o Banco do Brasil e o governo deveriam continuar patrocinando o evento. Uai, mas peraí. Mas o patrocínio é por amizade, né? É por parceria, é para fazer picanhagem? Ou normalmente quando você compra uma cota de patrocínio é porque você está em busca, né, da publicidade? Será que não seria isso, né? Você compra a cota de patrocínio para você ter, né, ganhar essa publicidade. Ela é feita, o patrocínio, né, é feito por critérios técnicos ou por critérios ideológicos? Só faltou falar que o Márcio França falou o seguinte, ó, a gente tem que fazer igual na Lei Rouanet. Só faltou falar isso. Mas vamos lá. Aí o Márcio França subiu o tom. Ele já cantou a bola do que iria acontecer. Aí você vê. Vou começar ali pela Globo News, né? A Secom do Lula. A Secom oficial, não a Globo News. A Secom, né, a Secretaria de Comunicação Social, determinou que o Banco do Brasil cancele o patrocínio e a participação da AgriShow. A Secom determinou que o Banco do Brasil cancelasse. Quem manda no Banco do Brasil é a Secom. Eu achava que quem mandava no Banco do Brasil era a presidência, o conselho, os diretores. Não a Secom, né? Você vê agora, uma das funções da Secom é cuidar do Banco do Brasil. Nesta sexta, o ministro da Agricultura disse, ele que falou, se é verdade ou não a gente não sabe, a Globo ajudou a propagar essa narrativa, o Estadão falou outra coisa. O Estadão anda desmentindo a Globo. Na maior feira de agronegócio do país por causa de Bolsonaro.
Aí o Fábio Van Garten coloca aquele 2 pontos. Primeiro, o atual ministro da Agricultura não foi desconvidado. Ficou com receio de ser coadjuvante, tendo como protagonistas Bolsonaro e Tarcísio. Segundo, a publicidade e os patrocínios do Banco do Brasil são independentes. A SECOM não pode interferir. E aí o Fábio Van Garten pergunta, né? Alô, TCU? Alô, Ministério Público? Acho que temos um caso aqui para vocês ficarem de olho. A não ser que a MP do Lula, né, nessa reformulação dos ministérios, falou, ó, quem manda no Banco do Brasil hoje é a SECOM. Aí a gente tá sabendo. Não tá sabendo. E por que essa situação, gente, é muito pior do que simplesmente o Banco do Brasil seguir ordens da SECOM? Entenda. Falar igual o Miriam Leitão e o filho dela. Olha isso daqui. Uma notícia de 22 de dezembro do ano passado. E veja quanto foi incrementado ao valor em 14 de fevereiro. Começando por dezembro. Carteira de crédito ao agronegócio do Banco do Brasil chega a 300 bilhões. Líder em agronegócio no país, com cerca de 60% do mercado, o Banco do Brasil tem no segmento um de seus principais clientes. Vocês acham normal o Banco do Brasil, que tem 60% do mercado e que tem o agronegócio como seu principal cliente, tomar uma decisão puramente ideológica? Isso é meio complicado, não? Vamos continuar. Aí se falava em 300 bilhões. Em 14 de fevereiro deste ano, o Banco do Brasil procura chefe de agronegócio para comandar carteira de crédito de 310 bilhões. Aí estamos falando de 10 bilhões a mais. Cargo-chave no alto escalão do Banco do Brasil está vago. Nova CEO da instituição fala em reforçar recursos para a agricultura familiar. Que até a turma do MST dizem que fazem, né? Aí veja, e é aqui que talvez você vai começar a ficar bem claro o grande problema. O Banco do Brasil espera gerar 1,5 bilhão de reais em negócios durante a AgriShow. Desembolsos do Plano Safra chegam a 155 bilhões, incremento de 29% em relação ao mesmo período da safra anterior. Aí o Sampanche reaparece falando o seguinte, o Banco do Brasil esperava gerar 1,5 bilhão em negócios na AgriShow. A participação do banco no evento foi cancelada pelo governo federal. Aí pensa o seguinte, os acionistas do Banco do Brasil, que possuem ações, não sei se o Banco do Brasil paga dividendos, etc, tudo mais, mas o Banco do Brasil é empresa. Será que é bacana uma empresa cancelar a participação em um evento onde ela iria ganhar 1,5 bilhão? Não, ganhar não. Ela iria gerar em negócios 1,5 bilhão por uma decisão puramente ideológica? Você vê que a coisa começa a ficar meio complicada, começa a entrar num terreno que já deixou até de ser cinza, fica bem complicado mesmo. Esse é o governo Lula. Esse é o governo Lula. E a pergunta continua, será que realmente não foi porque foi desconvidado ou é narrativa do PT aliado à Globo com granulado do MST por cima, né? O que é que tá acontecendo? Vamos chegar lá. Mas antes, Felipe Barros, deputado, e eu acho que outros deputados deveriam ficar com inveja do Felipe Barros e passar na frente. Passem a perna, deem uma rasteira no Felipe Barros e façam isso primeiro. Pode ser 10 ao mesmo tempo, pode ser 20, pode ser os 500 deputados fazendo isso, porque essa situação é um absurdo com a máquina pública. Isso só mostra, né, como é que o PT gerencia as empresas estatais do Brasil. Felipe Barros falou assim, ó, diante do cancelamento arbitrário do patrocínio que o Banco do Brasil faria ao AgriShow, tomarei as seguintes providências. Primeiro, convocação do ministro da SECOM e do presidente do Banco do Brasil. Não é mais convite, é convocação, tem que vir. Segundo, denúncia ao TCU. Terceiro, denúncia à CVM. Como assim? Um banco que tem acionistas e quem é que vai proteger o acionista minoritário das ações descabidas do governo Lula? Denúncia ao Ministério Público por tráfico de influência.
Os deputados aí também podiam fazer. Quanto mais ações, melhor. Que tá um absurdo o que está acontecendo. Mas a pergunta ainda segue. Será que ele realmente foi desconvidado ou é a narrativa que o PT, com apoio da Rede Globo, está tentando vender para o Brasil e passar o brasileiro para trás? Essa notícia aqui é a última que a gente fala sobre isso. Você vê aqui, ó. Tarcísio troca agenda com picanheiros, né, sindicatos, para prestigiar o agronegócio. O Amazônia Azul diz, ó, tem que prestigiar quem produz. E eu concordo. Assina embaixo, Amazônia. E vejam só. Discordando da Rede Globo, quebrando essa narrativa sem pé nem cabeça, o Estadão escreve a seguinte nota. Bolsonaro e invasões do MST afastam o governo Lula da AgriShow, maior evento agro do país. E essa nota, gente, ela é de anteontem. Deixa eu ver. Peraí. É isso mesmo, de anteontem. Foi dia 28. Ou seja, o Estadão escreve isso daqui antes do Fávaro ir chorar na Globo News. O que é que o Estadão contou de forma antecipada? Isso aqui acho que coloca a narrativa dele no chão. A avaliação é que a possibilidade de ser cobrado sobre a posição de tolerância do governo em relação às invasões do MST pode ter pesado na postura reticente do titular da pasta, que também é agropecuarista, tanto ou mais que a presença de Bolsonaro no evento. Opa! Ele fugiu? Papai fugiu? Carlos Fávaro foi comprar cigarro e não voltou, com medo de ser cobrado pelas invasões do MST? É isso mesmo? Rapaz, não acredito. Temos um ministro covarde. Ministro covarde. A nota segue. A presença de Bolsonaro na abertura da AgriShow gerou mal-estar entre setores do governo federal. No início da semana, o Paulo Junqueira... Olha o Paulo Junqueira que o Fávaro foi, né, criticar na Globo News. Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, anunciou à imprensa local que Bolsonaro aceitou o convite, né, do sindicato para ir à feira. Bolsonaro deve acompanhar o governador na cerimônia. Junqueira é um crítico constante das invasões de terra e durante a campanha do ano passado organizou agendas de Bolsonaro na cidade. Ao Estadão, o Paulo Junqueira lembrou que quando o presidente Bolsonaro e seus ministros entraram na feira a cavalo, o Lula podia ir, né? Montando no jegue. Segundo ele, o agronegócio deve muito a Bolsonaro porque ele trouxe a paz no campo. Neste ano, em 4 meses, já houve mais invasões que em todo o último ano do Bolsonaro. Por isso, os produtores são gratos. O MST é uma organização criminosa e é uma barbaridade o governo ceder à pressão deles, como vi nos jornais. É claro que o ministro poderia ser cobrado. Fugiu. A feira é aberta. Muitos produtores rurais virão. Fugiu. Reservadamente, ruralistas ouvidos pela reportagem lembraram o incômodo com a declaração do Carlos Fávaro logo no início do governo. Em fevereiro, durante a primeira festa da colheita de soja livre de transgênico da reforma agrária no Paraná, o ministro teria afirmado que o movimento, né, o MST, é legítimo, sonha com a terra e é vítima de preconceito. A imprensa do MST registrou a fala de Fávaro. Ver esse movimento tecnificado, cooperativista, em que a agroindústria acontece, gera renda e gera dignidade entre homens e mulheres, é simplesmente gratificante. Teria dito, em conversas com produtores, na presença da presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann. Vocês vão acreditar na Rede Globo e no ministro do Lula, ou vocês vão acreditar no que o Estadão conta, com um dia de antecedência e com a opinião aí do Paulo Junqueira, que o Fávaro fez questão de citar nominalmente, e aí os ruralistas ouvidos reservadamente. Além disso, a Veja também mostra assim que ex-ministros da Agricultura cobram rigor de Fávaro com invasões de terra. O ministro da Agricultura, o Fávaro, se reuniu nesta quinta com ex-chefes da pasta no almoço em Brasília.
Ou enquanto também teve a presença de representantes de mais de 70 entidades do agro. Francisco Turra, ministro do governo FHC, ninguém vai falar que é bolsonarista, né? Disse que um pedido convergente dos colegas que já comandaram o Ministério da Agricultura foi pela garantia de segurança jurídica aos produtores rurais. Além disso, Fávaro escutou fortes cobranças sobre as invasões de terra. O ministro fugiu, ministro? Tá com medinho? Tá. Foi comprar cigarro e não voltou? Ei, rapaz, esse é o governo Lula, hein? Só joga em terreno controlado, né? Tem que ter a torcida, todo mundo ali tem que ser, né, tudo organizado. O PT, hoje, ele sobrevive dentro de uma bolha, que é uma cidade, é uma espécie de cidade cenográfica da Rede Globo. Tudo é controlado. É só pergunta bacana, é só levantada de bola para cortar, é todo mundo fazendo L. Rapaz, é absurdo. O setor mais importante da economia nacional, e o Dilma tá tratando dessa forma. Riscou ali no chão, falou, vocês de um lado, nós do outro. Vocês de um lado, nós do outro. O MST invade e ganha cargo. O agronegócio ganha uma banana. Toma aqui uma banana para vocês. Vamos botar aqui o agora eu estou com medo. Eu adoro o estou com medo. Cadê esse aqui, né? Agora eu estou com medo. Né, Armínio? Vamos falar dele se der tempo hoje. Aí você vê, ó. Olha aí. Olha aí, ó. O governo não vai se encontrar com o agro com medo de ser cobrado. Aí os ministros de Lula vão participar de evento do MST. Quem vai estar lá? O Padilha. E o Paulo Teixeira. Padilha aí, amigo do Benchimol lá da XP. Que bacana, né? O Paulo Teixeira. É, né? Tá bom. Vamos nessa. E ainda, olha só. O PT de Lula, através aí do Paulo Pimenta, né? Que é ministro do PT e da SECOM, segundo a Globo News, não vai ter patrocínio mais. O Banco do Brasil, um banco, acabou. Tá negado. Não. Acabou o dinheiro. Acabou. Somos inimigos. Por outro lado, outro banco, a Caixa, né? A chefe da Caixa, recebe representante do MST. Eu não sei o que a gente já vai isso aqui. Mas, rapaz, eu não acredito. Não tem dinheiro pro agro, mas tem pro MST? É mesmo? Alvo de CPI no Congresso, né? O MST anda com as portas escancaradas no governo. Depois de Lula levar Stedley pro Oriente, provocando reações da bancada ruralista, agora foi a presidente da Caixa, Rita Serrano, que abriu o gabinete para receber 3 representantes do movimento. O movimento tem usado as invasões no campo para pressionar o governo a abrir os cofres. E o Fávaro foi lá para Globo News falar que não, que é porque ele foi desconvidado. Não vai, ele tá triste. Não vou. Magoei. Foi comprar cigarro e não voltou. Ai, na boa, se um dia... Eu não acho que o Lula tinha que ficar até o último dia de seu mandato para a população aprender de uma vez por todas o que é votar na esquerda. Agora, se o Lula cair, assim, ele não pode cair ele e o Alckmin. Ele tem que cair Lula e a Rede Globo. Ambos juntos, de mãos dadas. Esse país não dá mais. Com a Rede Globo, não tem como esse país sair do lugar. Não tem. É o tempo todo propagando picanhice, né? Falando assim. Mas vamos continuar, gente. Vamos falar da economia. Olha só como são as coisas, né? Se tem uma profissão honesta, é a do político, diz Lula. O político vai pra rua, a mãe dele é xingada, ele é xingado. Muitas vezes o político merece ser xingado e todo mundo sabe disso. Mas quando você coloca todo mundo em um balaio, acontece sempre uma coisa pior. Esse é o Lula. Não faça isso. Aí nesse mesmo evento, rapaz, a cara de pau desse cidadão é sem igual. Vocês não vão acreditar. Olha o que ele fala. O Brasil, para contratar uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista técnico de conhecimento, a gente não consegue competir com as empresas privadas. Porque eles acham que o governo paga muito, mas eles pagam o dobro para roubar gente nossa. Sérgio Mendonça é um exemplo. O Sérgio Mendonça é um exemplo.
Todos nós trabalhamos ideologicamente. Mas se tiver um pouco mais de dinheiro, melhora a ideologia. Mas isso é verdade. É um pouquinho mais de dinheiro, né, pra trabalhar. Alguém vai reclamar? Um pouquinho mais de dinheiro? Um pouquinho mais. Meu Deus do céu. Ai, esse Lula, viu? Esse Lula. Aí você vê. Ali foi aumentando o salário do funcionalismo público. Nada contra. Nada contra. Gente, algum de vocês é contra todo mundo ganhar mais dinheiro? Eu acho que não. O problema é o seguinte, quando você vê pro funcionalismo público lá, fazendo piadinhas, né, ganhar um dinheirinho a mais para propagar a ideologia, mas quando a gente olha para a economia como um todo, olha o tipo de notícia que aparece. Desemprego sobe para 8,8% e atinge 9,4 milhões de brasileiros. Desemprego sobe, né, tá crescendo, isso é ruim. Índice de desemprego veio ligeiramente abaixo das projeções de mercado, total de desocupados subiu 10% em relação ao trimestre anterior. Essa notícia, ela é bem factual, né? Traz os números, os dados e fala, foi isso que aconteceu. Aí vem a Miriam Leitão. Desemprego sobe em relação a dezembro, mas, o mercado de trabalho está muito melhor que em 2022. Miriam. E sabe o que é o pior, gente? Você tenta recuperar postagens antigas da Miriam Leitão, o mas dela é sempre para ajudar o Lula. Olha a Miriam Leitão no passado. Desemprego cai com recorde de pessoas sem carteira assinada e renda ainda menor. A PNAD trouxe dados muito bons, como a queda para 9,1% da taxa de desemprego e outros nem tanto. Nem tudo é tão bom assim. Tem dado ruim. Desemprego cai. Atinge agora 10 milhões de pessoas e novas vagas têm salários menores. Taxa recua quase 2 pontos percentuais em relação ao trimestre terminado em março, só que a qualidade das vagas ainda preocupa. A Miriam Leitão no governo Bolsonaro, ela tinha que procurar algo para criticar. No governo Lula, que é uma notícia ruim, ela procura algo para falar que é bom. Essa é a Rede Globo. Rapaz, se o PT é ruim, o que falar da Globo? Aí vem. Vamos ver. Imposto sobre produtos da Shein. Não, Shein. O pessoal todo dia alguém me fala como é que se pronuncia isso daí. Eu vou chamar de Shein. Imposto sobre produtos da Shein, Shopee e AliExpress será cobrado na compra. Confirma o Haddad. O Haddad confirmou a CNN que vai passar a cobrar imposto, né, no momento da compra. A medida faz parte do plano de conformidade. Que nome bonito para botar para o brasileiro pagar a mais. Aí você vê. Não repassar taxação ao consumidor é compromisso das empresas, diz o Haddad. A CNN relata o seguinte, ao ser questionado sobre os caminhos para garantir que a maior fiscalização na taxa do comércio eletrônico nacional não seja repassada ao consumidor, Haddad diz que isso é o compromisso das empresas. Ou seja, né, lavou as mãos, ou seja, o cidadão vai pagar mais caro em cima dos produtos. Aí, enquanto a economia está num caos, enquanto você vê o agronegócio sendo passado para trás em detrimento do MST, e aí você vê como o Lula diz, né, a gente trabalha pela ideologia, e quando paga melhor, melhor ainda. Na questão aqui temos, para a população brasileira, imposto. E para os amigos, para o sobrinho de consideração, o José Gomes, Shein. BNDES é um dos maiores acionistas de empresa escolhida para a produção nacional. A empresa aí do Josué Gomes, o sobrinho de consideração do Lula, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Você vê como são as coisas, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, meu irmão, você vai conhecer o PT. Isso aqui foi no dia 25. Mas você vê, isso aqui foi após a divulgação da parceria entre a Shein e a Cotiminas. Uma valorização de 330%. Pouquinho, né? Meu Deus, as ações. Mas sei lá, imagina que as ações num total valiam 100 milhões. Em 3 dias passou a valer 330 milhões.
Faz o L, né, galera? Vocês não sabem fazer o L, tá vendo? Se vocês fizessem o L, tava tudo resolvido. Olha essa. Olha essa. Governo criará grupo de trabalho para estudar aumento do percentual de etanol na gasolina. Quem é que vende etanol? Vem algum nome de algum grande empresário na cabeça de vocês? Pensa aí, algum empresário que começa com RU, termina com bens, dono é de várias empresas. Será que esse cara gostaria, né, que essa coisa avançasse? Porque se você aumenta, você vai acabar vendendo mais etanol, né? E o governo quer uma gasolina aí mais ralinha. Porque etanol é do bem, gasolina é do mal. Fazer o L é bom demais, mas tá louco, viu? Aí veja, voltando para a questão das comprinhas, para mostrar como são as coisas. Sampancha tá escandalizado com o governo. Ó. Ministro ocultando quem reclama que foi taxado. E, gente, a pessoa ali coloca fora Haddad, fui taxada em uma compra de R$20. Faz o L, filha. Então, Haddad, ó, chegou a hora do Brasil se encontrar com ele mesmo, fazer o que é necessário para garantir os direitos constitucionais de quem mais precisa e fazer a economia crescer com sustentabilidade. Quando não se cobra de um sonegador, quem paga é toda a sociedade. Confia no Haddad. Olha, pagar. Brasileiros já pagaram 1 trilhão em impostos esse ano. E o pior, em 2021, a marca só foi atingida em 19 de maio. Se bem que essa notícia aqui até me atrapalhei, viu? Lula vai sancionar reajuste de 9% para servidores públicos federais. Lula vai assinar MP para instituir salário mínimo de 1.320. Profissionalismo público, 9%. Para o trabalhador, R$18. Petrobras vota aumento salarial de quase 44% para executivos. O presidente pode ganhar mais de 165 mil. Petrobras. Conselho eleito com 3 indicados pelo governo Lula considerados inelegíveis. Faz o L aí. Aí o Haddad aparece para falar o seguinte, ó, se a economia continuar desacelerando, vamos ter problemas fiscais. Sério, Haddad? Aos senadores, Haddad voltou a defender a abertura da caixa preta de benefícios fiscais e celebrou o resultado do julgamento bilionário que discutia a possibilidade de empresas usarem benefícios fiscais de ICMS para reduzir a base de incidência de 2 tributos federais. Há que se falar em corte de gastos? Na nossa opinião, sim. Sabe o que é o corte de gastos que a Haddad vai fazer? Sobretudo o gasto tributário. Ontem nós tivemos uma vitória importante no STJ. Ou seja, o único corte que ele vai fazer são nos benefícios, né, que algum tipo de empresário, algum tipo de setor pode ter. Fizeram L para isso, né? Aí, olha essa sequência. Janeiro, fevereiro e agora em abril. Todas as notícias do Estadão. Ó. Você vê que até o texto da manchete parece que pegou, só fez mudar as palavras. E toda da mesma jornalista. 23 de janeiro. Mercado eleva a previsão do IPCA, né, que é índice de inflação, para 5,48. Aí no mês seguinte, mercado eleva a previsão do IPCA para 5,89. Aí agora em abril, mercado eleva a projeção de 6,01 para 6,04. E segue aumentando. Será que bate 7% até o fim do ano? O ritmo que está, eu acho que bate. Em abril, confiança da indústria permaneceu em queda. A confiança da indústria caiu em 20 dos 29 setores avaliados pela CNI em abril. Indústria, a confiança caiu. Confiança do comércio tem queda de 3,3 pontos em abril. Indústria, comércio em queda. Confiança do consumidor no Brasil tem leve queda em abril, com incerteza sobre o futuro. Indústria, comércio e consumidor. Houve leite tem aumento acima da inflação. E aí, diante disso tudo, reapareceu Armínio Fraga para falar, ó, ele disse que o Brasil corre risco de desembocar em grande fiasco. Sério, Armínio? Aí você vê, contas do governo tem rombo de 7,1 bilhões em março, informa o Tesouro Nacional.
E a gente vai dar tempo de comentar um pouquinho da agenda internacional do Dilma, né? Que já tá com viagens marcadas para semana que vem. E vai para a Europa de novo, vai viajar. Lula encerra a primeira viagem à Europa, ofuscado por cobranças sobre o conflito lá na Ucrânia, né? Aí rolou um vídeo na rede social, vocês devem ter visto, mas eu vou dar play aqui de novo. Gente, o Lula basicamente pediu palmas para ele mesmo. Por isso, agora eu passo a palavra ao presidente Lula. Meu caro amigo Pedro Sánchez, presidente de governo da Espanha, você sabe que eu aprendi que palma e vaia, alguém tem que puxar, alguém tem que ser o primeiro. Porque as pessoas ficam com vergonha de bater palma e as pessoas ficam com vergonha de vaiar. É só alguém começar que todo mundo consegue aplaudir. Então você, por favor, batam palmas. A coisa é essa. Alguém tem que puxar as palmas. Então bate palma aí, gente. Bate palma. Essas viagens aí, tem um ponto que a gente já tá comentando tem uns dias, ó. Primeira dama incomoda. Auxiliares políticos do Dilma não sabem o que fazer com a influência da primeira dama sobre as decisões do Dilma e, por consequência, do governo. O auxiliar do presidente citou o bastidor duas situações que causaram incômodo e uma que resultou em constrangimento. Tanto a demissão do Gonçalves Dias como a desistência do governo de cobrar imposto sobre as compras tiveram influência direta da primeira dama. Após perceber que nas redes sociais o governo perdia a disputa de versões. Olha como o Dilma está muito preocupado com a rede social, hein? No caso de Gonçalves Dias, ela tinha diferenças com ele desde a campanha eleitoral. Parece que o centro decisório do governo não está na caneta do Lula, né? Os constrangimentos ocorrem mais em viagens internacionais, quando Janja quer participar de encontros e de discussões que não lhe dizem respeito. Por vezes, ela coloca a diplomacia na difícil situação de lhe dizer não. Na viagem a Portugal, ela fez questão de participar de alguns encontros que não estavam presentes, nem a mulher do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, nem a mulher do primeiro-ministro Antônio Costa. Pela lógica, ela também não deveria participar. As tantas interferências de Janja nas decisões do presidente incomodam petistas, aliados e até quem normalmente aponta sinais de machismo nas críticas à primeira-dama. Ou seja, tá todo mundo sem saber o que fazer. Aí, ó, mas ninguém sabe como agir, já que o único capaz de estabelecer limites é Lula. E não tente falar mal dela pro Lula. Olha como vem se desenhando, né, a atuação do governo lá fora. O Dilma, ele também fez aí na Espanha algumas falas, né, proferiu diversas coisas absurdas. Uma delas envolvia Israel e a questão também da Palestina. O antagonista pegou, postou o vídeo, né, o recorte, não vou dar play. Eu quero mostrar para vocês aqui já a nota que saiu na Veja. Entidades judaicas criticam fala de Lula sobre Israel e Palestina. E aí parece que o Lula promoveu fake news. Ao contrário do que disse o presidente da República, Lula, hoje em Madrid, Israel não foi criada pela ONU. Diz André Last, presidente executivo do Stand With Us Brasil. Em 1947, o que a partilha da ONU preconizou foi a criação de dois países, um para judeus e outro para árabes. Os judeus aceitaram, os árabes não. O Estado de Israel foi fundado depois de um conflito empreendido pelos exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque contra os judeus. Em nota, o Instituto Brasil-Israel disse lamentar a imprecisão dos fatos descritos, o que pode gerar uma incompreensão sobre o conflito entre Israel e Palestina. Esse é o grande diplomata, né? O cara que quer colocar o Brasil no cenário internacional. Na Espanha, ainda tratando da economia, Lula disse ser impossível investir no Brasil e sugere a empresários buscar empréstimo na Espanha. É impossível fazer investimento com taxa de juros a quase 14%. Espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado. Gente, você acha que uma fala como essa atrai ou espanta investidores? Imagine o presidente de um país indo para outro país falar mal
do país que ele governa e fala, ó, não invista lá, tá difícil, é impossível investir no Brasil. O Lula tá falando pro presidente que é impossível investir no Brasil. E aí, vai dar tempo de comentar pra gente encerrar o vídeo. Em meio à grave crise econômica na Argentina, né? Alberto Fernandes virá às pressas ao Brasil para a reunião com Lula. É mesmo, é? Em meio à deterioração da situação econômica e financeira da Argentina, o Alberto Fernandes vai fazer uma visita a Brasília na próxima terça, já agora, né? Daqui a 3 dias, combinado na conversa telefônica que manteve com o Dilma na última quinta. Segundo confirmaram fontes do governo brasileiro, a agenda de assuntos a ser tratado pelos dois chefes de Estado incluirá a busca de mecanismos de financiamento para as exportações brasileiras para o mercado argentino, dada a escassez crítica de divisa no país. Muitas dessas transações são feitas em dólar, né? E a Argentina tá meio sem dólar para pagar. A Casa Rosada confirmou a viagem, antecipada pelo Globo e noticiada pelos principais veículos argentinos, entre eles o jornal Clarín. Fernandes, de acordo com Clarín, viajará acompanhado pelo chanceler Santiago Cafiero e talvez pelo ministro da Economia, o Sérgio Massa. O governo brasileiro trabalha a todo o vapor para organizar uma visita que não estava prevista e que ocorre em momentos de aprofundamento da crise econômica, financeira, política e social no país vizinho. Estão preparados para fazer o L? Vamos ajudar os irmãos, né, gente? Estão precisando de dinheiro, vamos trabalhar mais, vamos trabalhar, vamos fazer um L, porque estão precisando de ajuda. As dificuldades financeiras da Argentina, que tem suas reservas líquidas no Banco Central praticamente zeradas, foram discutidas por uma missão enviada pelo governo de Fernandes a Brasília no início de março. Participaram da viagem o secretário de Comércio, Matias Tombolini, e a secretária de Relações Econômicas Internacionais da Chancelaria Argentina, Cecília Todesca. Acompanhados pelo embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, agora pré-candidato à presidência. Os enviados do governo argentino se reuniram com a secretária de Comércio Exterior do governo brasileiro, Tatiana Prazeres, e solicitaram justamente a ajuda do Brasil para financiar o pagamento das exportações brasileiras para o mercado argentino. Ajuda aí, paga, vamos pagar, gente, vamos ajudar a Argentina. A resposta do Brasil ainda não chegou e a visita de Fernandes reflete o estado crítico das finanças de seu país. O governo argentino também quer discutir um possível financiamento do BNDES para ampliar o gasoduto Néstor Kirchner. O projeto já está em poder do BNDES, mas o processo de aprovação do financiamento a empresas brasileiras que participam da obra está demorando. Agora vai andar. O assunto já foi discutido em encontro no Rio de Janeiro, em março passado, pelo embaixador argentino e presidente da instituição, o Aloysio Mercadante. Esta semana, o ministro da Economia argentino ampliou os acordos financeiros com os comunas, pelas mesmas razões que Fernandes irá a Brasília em busca de uma solução que facilite o financiamento das importações de produtos brasileiros. A Argentina está desesperadamente em busca de financiamento. E estão em período pré-campanha eleitoral, né? Esse é o governo do Dilma. Talvez, cancelou lá o patrocínio do Banco do Brasil pro agro para ver se podia ajudar aí, né? Ah, e tinha essa agora é a derradeira, para fechar o vídeo de hoje. Márcio França anuncia retorno de voos do Brasil para Havanas e Caracas. Olha só, agora se você quiser visitar Cuba e a Venezuela vai ficar mais fácil, ó. Segundo ele, trata-se de um compromisso das companhias aéreas a pedido do presidente Lula. Esse é o Brasil que deu errado. É o Brasil que fez o L. Todo mundo sabia que ia acontecer, né? E vamos esperar os próximos capítulos. Eu fico por aqui, sempre digo, se gosta do meu trabalho, posta no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Você pode compartilhar o vídeo, esse daí é só um clique. Tem o Atlas Brasileiro também, kimpaim.com/br. E eu fico por aqui, espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!